o que eu quis transmitir do que o jeito que eu olhei para você e o jeito que você olhou para mim. Então eu acho que nesse intervalo de segundos eu falei tudo o que eu queria sem dizer uma palavra. Entendeu? E a gente conheceu o Senhor, primeiramente eu, porque ela dizia assim, eu assisti o Senhor deitado na cama do celular, né? Ela dizia assim, pai, tu tá vendo esse camarada, tu tá te desviando. E no meio evangélico, onde a gente congregava, a gente encontrou resistência até lá sobre a adoção. Isso. E muita, né? Tava ruim o negócio mesmo. Agora, respondendo topicamente a sua questão de por que os evangélicos são assim hoje em dia, eu te diria, são assim hoje em dia. Foi a teologia da maldição hereditária que fez isso no meio evangélico. Você entendeu? Na igreja presbiteriana isso não existe. Nem na batista, nem na metodista, nem na luterana. Falou, aqui na minha igreja a gente não faz esse negócio de recuperação de drogado, não. Isso é um povo todo ferrado. E eu não deixei de ser aquela mãe um pouco controladora. Galinácea. Aquela mãe terrível que quer fazer tudo por eles, que quer decidir tudo. O amor que não tem essas consciências da necessidade do equilíbrio e da liberdade pode diminuir potenciais ou fazer outra coisa, fazer com que os filhos só consigam desenvolver o seu potencial longe do pai ou da mãe, que assim os trata. Então, esse desejo de acolhimento pode se transformar numa propulsão de afastamento depois de um tempo. Então, deixa eu reformular a pergunta para você, porque o Nicodemos chegou com esse argumento em João 3, que foi um argumento desprezado por Jesus. E era a soma das muitas casas iluminadas com lâmpada que poderia gerar um clarãozinho na vila, de modo que o viajante de longe olhasse e já percebesse onde tinha um vilarejo por causa da soma das lamparinas, só isso. Como, no meu caso particular, lidar com uma igreja cristã assim, que ela se diz tão inclusiva, mas ao mesmo tempo ela é tão seletiva nessa inclusão. Claro. Toda igreja muito inclusiva é totalmente seletiva. Aí eu cito... Porque ela se sente inclusiva quando ela inclui só aqueles que as outras excluem. E o pastor da Igreja Batista falou de um livro seu e que você criticava Davi. Aí esse pastor falou para mim, olha, eu vou te emprestar esse livro, irmã Cida. Eu falei, eu não quero esse livro. Mas eu tenho muito livro, olha. Por que eu quero um livro para falar mal de Davi? Pois é, mas eu tenho um livro onde eu critico Davi demais. Então... Davi demais. Eu critico ele ter mandado matar Urias, ele ter comido a mulher de Urias, ele não ter tido coragem de confrontar o filho. E eu tenho muita dúvida, assim, de como conciliar essa profissão de operador de direito, sendo advogado, magistrado, qualquer outra profissão, com o evangelho, porque a gente vai lidar com justiça, com mexer com a vida das pessoas, ou, né, entre aspas, condenar ou absolver. Como que seu pai lidou com isso, com a profissão de advogado, com o evangelho? O papai teve um grande problema com essa questão. Primeiro porque ele não queria ser advogado. Ele era um homem muito inteligente, então ele podia fazer o que ele quisesse e ele ia ser um sucesso. Mas ele amava mesmo era a engenharia e a arquitetura. Em 3, 4 anos ele já era um dos maiores advogados da cidade, e em 7 anos ele já tinha a maior banca advocacional do Amazonas. Se converteu e começou a ter um conflito extraordinário entre o evangelho e o direito dentro dele. Enfim, aquele desfecho onde a vitória seria esmagadora, porém humana. Um beijo, meu filho. Deus te abençoe. Também te amo.
Gente querida, agora 1h10 da tarde, nós vamos prosseguir amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu espero que vocês cheguem. Vamos combinar o seguinte: a culpa foi minha. Eu devia ter pedido a vocês desde o início para a gente diminuir as narrativas e fazer as perguntas com bastante objetividade, para que muito mais pessoas possam... Eu quero ler, antes da gente começar, um texto no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, a partir do verso 1, que diz: o deserto e a terra se alegrarão. O ermo, o sertão abandonado, exultará e florescerá como o narciso. É como se o texto estivesse dizendo que os principados e potestades e as regiões celestes tivessem se embasbacado com a capacidade, com a presunção e com a pretensão dos humanos. O que você quiser fazer está pronto para ser feito e só é o começo. As crianças já nascem hoje sabendo que a mamãe ficar grávida do papai é apenas a alternativa mais primitiva. Como diz o profeta Jeremias: se em tempo de paz tu te mostras frágil e temerário, o que será de ti quando tu tiveres que fugir no escuro, nas florestas do Jordão? De modo que eu sinto que uma das coisas que Deus me manda fazer é tentar preparar essa geração para o mundo que está aqui, com o qual os cristãos não sabem lidar ainda, e para o mundo que virá, que será esmagador e para além do que a gente possa imaginar. É por isso que todo dia eu digo: você pode não gostar de mim, mas teu filho vai me amar. E o teu neto vai precisar de mim mais do que você consegue imaginar. Só porque eu estou conseguindo dizer para ele como será, mas não é só como será. O que eu estou é tentando dizer como o Evangelho tem que estar plantado em nós para a gente sobreviver nesse tempo onde as estátuas falarão, como diz o livro do Apocalipse. O Saulo e a Sandra, e eles querem se unir porque já estão unidos. Amém. Eles querem se casar porque já se casaram. Eles querem ser um casal porque eles já se acasalaram e já são um casal. Por isso eu peço que tu abençoes a decisão deles. Você já imaginou se Deus passar a ser interpretado pelo que os que seguram o pau da bandeira representam? Ele fica insuportavelmente desagradável e nojento. Agora, o que está acontecendo hoje é só uma repetição do que aconteceu sempre. E quando Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, ele estava tentando nos salvar disto. A escatologia cristã cultuava um livro chamado As Agonias do Planeta Terra, do Hal Lindsey, que dizia isso, que 40 anos depois de Israel ter se estabelecido como nação, Jesus iria voltar, porque Jesus teria dito, e ele aludia à figueira: vejam a figueira. Vamos lá, olha as mãos. Como educar as crianças a partir do Evangelho de uma forma sadia? Deus fala de muitos modos e de muitas maneiras, como falou aos pais pelos profetas, é o que diz Hebreus no capítulo 1. Então, eu sempre tentei ensinar a eles que a revelação de Deus acontece de maneira livre e a gente precisa estar atento a todas as coisas, porque em todas as coisas existem palavra de Deus para o momento da vida da gente. E a Escritura fala de dons naturais e dons espirituais. E isso sugere uma vocação pessoal. Posso só fazer um parênteses? A Escritura não fala disso. A
Isso é, a igreja, especialmente o movimento pentecostal, foi que fez divisão, dicotomia entre dons naturais e dons espirituais. O Novo Testamento fala de dons espirituais. Então, o que a gente fazia era reunir a família e cada um dizia alguma coisa. Alguém lia uma poesia, alguém lia um texto que tinha ficado impressionado com ele. Meu pai tinha uma memória muito boa, ele declamava e a família dizia, declama, Caim. No meio da família dele, ele era o Caim. A minha avó vivia, os irmãos todos, os 10 irmãos e irmãs vivos. Esses tal, e tinha o prefeito lá também na época, e eu descia a lenha. Aí todo mundo aplaudia, e eu descia. Ficava lá no meu canto. E o quintal era grande, ele tinha uma oficina ali também. E ele vivia lá ouvindo, ele dizia para os mecânicos, não, o som não está bom não. É o doutrinarismo, porque o pessoal fica achando que fé é um corpo de doutrinas. Então, se fé é um corpo de doutrinas, o Boechat foi salvo pelas obras. Porque a quem ele diz, afastai-vos de mim. Dizem, mas por que nós vamos ser afastados de ti? Ele diz, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Tudo mais, e vocês nada. E aí volte para Tiago, o irmão de Jesus, naquele suposto dilema entre fé e obras que não existe. Aquilo foi um dilema para Lutero, que pensava em obras com a categoria já aristotélico-católica de um conjunto de informações, pensava em fé como um conjunto de informações sobre Jesus justificado. Mas você veja que no Evangelho ninguém é salvo porque creu que Jesus era justificador dos pecados. As pessoas foram salvas simplesmente porque creram que ele disse, perdoados estão os teus pecados. Sabe, é orfandade, é quebra de maldição de hereditária, tudo. E a minha pergunta é, será que essa teologia da paternidade vai ser a sucessora da teologia da prosperidade? E que ponto qual é a verdade em relação entre o Deus Pai e nós? Sim, eu acho que, desculpa, tudo isso aí é só bobagem mesmo. E eles não têm o que dizer, não querem pregar o Evangelho, não querem ensinar o Evangelho. Eu já estive em Jerusalém, profetizei para as paredes aplaudiam e os corações não se convertiam. Faz 21 anos que eu saí de Jerusalém e me mudei para além de Cafarnaum, fui quase para Cesareia de Filipe. E vou vindo. E eu estou vendo Jerusalém alvoroçada. E aí eles começam a mandar convites dizendo, vem para Jerusalém. Mas o meu coração não vai. Eu vou, com a graça de Deus, morrer fora de Jerusalém, pregando o Evangelho para quem quiser ouvir. E espero que Deus me dê saúde, porque nos próximos anos as coisas vão ficar infinitamente piores, porque tem um fogo ardendo aqui dentro, que está ficando parecido com o fogo que ardia no meu coração quando eu tinha 18, 19, 20, 21... Se continuar assim, eu vou morrer incendiado. Vocês vão ouvir dizer que eu morri de combustão espontânea, porque tem um fogo crescendo. E ele não tem a ver só com o Brasil. Eu sou convicto de que aquilo que nos anos 80 eu fazia, nos anos 90, vai começar a voltar a acontecer na Terra também. Mas isso é só esse homenzinho na presença de Deus, confessando essa loucura, sem medo de confessá-la, porque tem uma rocha na qual eu me sinto nela plantado. E o nosso tempo acabou. Acabou. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por terem vindo, meus amigos.
haverá outras conversas com o Caio logo aqui por perto também, tá bom? E aqui Camboriú é um lugar muito bom para ter conversa com o Caio, com esse marzão na frente, uns restaurantes gostosos e um povo bonito.